Oiê, vamos falar de cordão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai analisar mais uma canção do álbum chamado Construção de Chico Buarque. Então eu vou ler a letra, eu vou também fazer uma análise literária e inclusive eu vou falar de algumas perguntas possíveis e também vou falar do que eu achei da canção dentro do álbum chamado de Cordão. Cordão é a quinta música que aparece dentro do álbum Construção. Não é uma música tão longa do que acabou de acontecer de você ter ouvido, se você está ouvindo a música direta. Você acabou de ouvir Construção, então ela volta para uma certa redução, então é uma música um pouco mais curta, que é bem os parâmetros do que a gente tinha na época, porque as músicas eram tocadas em rádio, então sempre se tinha uma preferência de músicas com menos de 3 minutos, que é o caso dessa canção que tem 2 minutos e 31 contra 6 e 24 de Construção. A outra música que era um pouco mais longa do que essa que tinha, Que Deus Lhe Pague, mas existe uma outra canção que vai ser a mais curta ainda, que é Valsinha, mas aqui então a gente vai ver a segunda canção mais curta dentro desse álbum. Se a gente for analisar no que a gente fala de composição, a gente tem que essa vai ser a penúltima música composta apenas por Chico Buarque, mas que a gente tem uma outra canção que aparece com uma composição, que é uma versão da canção em português. Então a gente vai ter que tem essa música, depois o Minha História, que é uma canção italiana que depois foi modificada para o português, com também troca de palavras e trocas de expressões, e por fim a gente vai ter o Acalanto, que vai ser a última música que é composta apenas por ele. As outras canções têm a inclusão de Toquinho e também de Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, quando a gente fala de composição. Eu acho que isso é importante perceber, porque muitas das vezes quando a gente vai analisar as letras, quando existe a participação de outros escritores que têm do movimento, que são o Vinícius de Moraes, o Tom Jobim e o Toquinho, eles trazem uma versão um pouco mais poética das canções. Eu acho que durante todo o período da ditadura militar é inevitável que a censura aparecesse muito forte, mas que o Chico Buarque ele queria escrever uma canção que fosse mais popular. Então sempre vai ter esse embate entre o que a gente tem dos compositores durante esse período, porque não só as pessoas da Bossa Nova, as pessoas do Tropicália e também o Chico Buarque, eles queriam fazer com que houvesse uma movimentação popular, mas o Vinícius de Moraes, o Tom Jobim e o Toquinho, eles são muito poéticos, eles escrevem muito mais tentando trazer para um lado intelectual do que o Chico Buarque, que quer que toda a galera entenda a música. Então ele é a cara do povão, ele é o cara que quer fazer com que qualquer malandro do Rio de Janeiro entenda o que ele tá falando se começar a tocar na rádio. Então, pra gente poder perceber como tem essa construção dessa canção, vamos aqui ler a letra completa de Cordão. Ninguém vai me segurar, ninguém há de me fechar as portas do coração. Ninguém vai me sujeitar a trancar no peito a minha paixão. Eu não vou desesperar, eu não vou renunciar, fugir. Ninguém vai me acorrentar enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir. Ninguém vai me ver sofrer, ninguém vai me surpreender na noite da solidão, pois quem tiver nada para perder vai formar comigo o imenso cordão. Então quero ver o vendaval, quero ver o carnaval sair. Ninguém vai me acorrentar. Enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir, enquanto eu puder cantar, alguém vai ter que me ouvir. Enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder seguir, enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir, enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder. Então acho que é inevitável a gente perceber que toda a construção que a gente tem de toda essa escrita da letra de Cordão, a gente percebe um grande foco no que temos de construções que são negativas no sentido sintático. Por que construções negativas? Porque a gente sempre é ensinado que a gente tem apenas o uso do não como uma forma negativa para poder falar de algo que não acontece, mas também temos outras formas, como é o caso de a gente ter o ninguém. Então a gente ter essas construções negativas é pra gente poder falar de um não. Então a gente é muito comum que quando a gente quer colocar o nosso posicionamento, a gente fala o que a gente vai fazer. Só que aqui, com uma forma de contra-protesto, a gente vai falar do que não vai acontecer e o que não vai ser feito. Uma outra construção muito bonita, que também ela faz um certo charme para essa canção, é que eu acho que a gente tem esse embalo dessa letra que vai aumentando, traz uma certa musicalidade pra gente poder ir aumentando e a pessoa ir percebendo qual que é a construção que quer fazer. Eu acho que não é só de forma gratuita que o nome se chama Cordão, mas Cordão é quando a gente tem essa união de pessoas durante a ditadura militar para formar um grande bloco de marcha. Então a gente tem que, é como se fosse ir adicionando uma pessoa, depois adicionando uma pessoa, e vai virando um grupo, e vai virando uma multidão. Então as próprias frases vão dando essa construção de ir se tornando uma marcha, de ir se tornando uma união de pessoas. Porque a gente tem não só de ir adicionando depois do ninguém a construção do verbo, mas aí a gente vai depois construindo outras frases, como por exemplo, ninguém vai me segurar, ninguém há de me fechar o coração, ninguém vai me sujeitar a trancar no peito do meu coração. Então as frases vão aumentando, se tornando mais
complexas. Não no sentido de que elas são difíceis de entender, mas no sentido de quantas palavras estão inseridas na mesma oração. E é assim que a gente encontra, inclusive, também no artigo do Ninguém Vai Me Acorrentar, Canções de Chico Buarque e a Ditadura Militar, de Ronieri Menezes, que é inevitável associar o Chico Buarque com ditadura, ou ditadura, se você sem falar de Chico Buarque, que é essa forma desse protesto. Então, se a gente percebe que em Deus lhe pague temos essa denúncia revoltosa de frente, e temos a construção com uma mentalidade social, aqui temos um chamado para o povo, temos um chamado para a sociedade de que, tipo, nós precisamos que todo mundo participe. Não é à toa que depois o Chico Buarque ele participa da Marcha dos 100 mil, que ele vai atrás da população. Não é só de canção e de show que se vive também esse cantor Chico Buarque. Então é por isso que é sempre muito comum que depois da redemocratização, muitas pessoas associam ele como um grande compositor, como uma grande figura social influenciadora. Porque aqui a gente está percebendo que toda a construção do que a gente está percebendo dessa parte da canção, a gente vê primeiro que o Deus lhe pague é uma situação individual, então é uma questão de opinião. A gente temos que o cotidiano é o que tem dentro da figura de família. Temos a parte do desalento, como a gente tem de pessoas que estão tentando falar de outras amizades e do passado. Temos a construção que dá essa ideia de mentalidade de trabalho e mentalidade social. E agora o cordão como esse chamado para você participar do movimento também. Então, logicamente, eu acho que é uma das partes que mais vai acontecer dessa parte que temos essa construção de a gente falar de perguntas possíveis, é o primeiro que a gente tem dessa construção de orações e de ideias negativas. Eu acho que essas ideias negativas, elas são muito interessantes no que a gente tem para entender como, primeiro, gramaticalmente se falando, né, para a gente poder encontrar frases que possuam orações que constituem algum elemento de ordem negativa, como o ninguém ou como frases que possuem o eu não. Mas também é interessante perceber como essa construção é interessante se a gente falar metaforicamente falando. Todas as outras vezes que a gente vê de outras partes da canção do álbum Construção, todas elas são frases afirmativas. É muito incomum a gente encontrar o ninguém ou um não, uma frase que seja negativa. Até mesmo porque quando a gente utiliza o não, a gente está dizendo o que é. Você utilizar uma ironia, você está esperando que a pessoa entenda que naquela situação não era para se esperar isso. Você falar não, você falar ninguém, e você falar enquanto, é que você está deixando muito claro o que é para acontecer. Lógico que é ironia, lógico que aqui também a gente tem uma metáfora e uma ironia sendo colocada depois. E aí que eu acho que seria uma segunda questão possível, que é o que a gente tem da análise, que ela significa o sentimentalismo. Porque se a gente for perceber, parece que ele vai começar a construir uma crítica para o que temos da ditadura militar, mas aí ele muda a trajetória, que é ninguém vai me segurar, ninguém vai te fechar as portas do coração. Então assim, eu acho muito bonitinho, porque assim, é uma canção que ele, se você analisar ela um pouco mais espaçada, ou que você não ouve ela inteira, parece que ele está fazendo com que as pessoas se voltem contra o regime da ditadura militar, mas aí ele tem que usar uma metáfora, uma outra comparação para não dizer exatamente. Então é aquela coisa de, para bom entendedor, meia palavra basta. E para não falar que eu tô falando isso, eu vou adicionar uma outra informação. Porque eu acho que se ele falasse ninguém há de me fechar e ninguém vai me sujeitar, eu acho que ficaria muito problemático para poder passar pela censura, e aí é por isso que ele coloca ninguém vai me sujeitar a trancar no peito a minha paixão. Então assim, parece que é uma música romântica, mas também pode ser analisada como música romântica. E por fim, que eu acho que temos também a imagem do que significa esse cordão. Eu acho que não somente do que temos dessa união social, mas também dessa união no contexto histórico. Então você percebeu que todas as vezes que eu tô falando sobre perguntas possíveis na parte do que temos de canções do álbum Construção, é inevitável a gente pensar no momento histórico, porque a própria figura do Chico Buarque está associada com isso. Então a gente lidar tanto com a ideia do cordão como movimento social, como também movimento de massa, como também que a gente tem de figuras de linguagem, eu acho que faz com que a gente entenda muito bem por que ele é tão associado, por que ele é tido como um grande compositor. Eu acho que esse embalo de samba também construído em cordão, ele é muito bom pra gente poder entender também essa imagem que a gente tem do porquê que o MPB e o samba estão tão atrelados nesse período que temos da música. Se a gente fala desse sofrimento, dessa resiliência que temos nos brasileiros nessa época da ditadura militar, eu acho que também é uma forma interessante de a gente perceber que se essas vozes são as que sobraram, são as vozes que a gente consegue ouvir até hoje, imagina tantas vozes que a gente não ouviu nessa época. Porque, mais uma vez, eu falo pra você, se a gente tem pessoas que estão vivas até hoje, é porque muito provavelmente ou tinham influência ou tinham dinheiro para poder conseguir apenas ser exilado ou ser censurado. Imagine as pessoas que não tinham nem chance de serem censuradas
e que apenas se for a gente nem consegue ter registro sobre isso. Agora, o que eu acho dessa música? Eu acho essa música muito legal pra gente poder fazer uma análise literária, mas eu acho que ela fica na sombra de uma coisa que acabou de acontecer, que nem eu falei, que foi o do Construção. Ouvir a música Construção é muito pesada, tipo assim, ela tem muitas informações, eu acho que quando a gente fala de construção e depois ter que ver a canção O Cordão, é um choque, porque assim, tudo bem, Cordão é uma música muito bem feita, é uma música muito bem elaborada. Eu acho que as construções gramaticais, a construção lírica, a construção social, ela é inteligente. Mas aí que tá o problema, ela tá na sombra do gigante, que é construção. E não só você acabou de ficar batido por 6 minutos e 20 segundos, que eu acho que Chico Buarque é aquele cantor que você ouve em certas épocas, né? Por exemplo, eu tô ouvindo agora por causa do vestibular da URGS, mas assim, é difícil você querer ouvir muitas músicas, muitas vezes, que elas falam de uma coisa tão histórica, tão pontual, que aí você fica pensando, será que eu quero ouvir de novo? Que nem, por exemplo, Lusíadas. Não é uma obra que eu fico lendo a todo momento. Só que Vidas Secas é uma coisa que ainda é muito fresca, ela fala até hoje, é uma coisa que eu gosto sempre de voltar e ler de novo. Então eu acho que tem coisas que são muito temporais e que, tipo, apesar de elas serem grandiosas e muito bem feitas, você volta uma vez ou outra. Eu acho que o Cordão é muito bem feito, mas tem uma sombra de um gigante que é a construção, que fica difícil realmente eu gostar tanto. Mas eu gosto muito do embalo do sambinha que tem dentro da música. Eu acho muito gostoso de ficar ouvindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui a análise da canção Cordão que a gente tem dentro do álbum Construção. O que você achou da música? O que você achou da análise? Escreve aqui nos comentários por gentileza, se tiver alguma dúvida também. E caso você queira ver qual que foi a análise que eu fiz também da canção de Construção, tem aqui para você poder entender então como que funciona essa canção e também a minha análise literária. Ou caso você queira ver a próxima música que se chama Olha Maria, tem aqui o vídeo também com eu explicando essa canção. E caso você esteja um pouco perdido porque você acabou de cair de paraquedas, se queira ver também das outras músicas ou quais músicas eu já falei, tem essa playlist para você poder entender também mais sobre o álbum do Chico Buarque. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e se vê no próximo vídeo. Até mais!